Boa noite, meus irmãos. Que sejamos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, a casa do caminho. Que possamos nos sentir acolhidos, abraçados, para mais uma reunião pública de quinta-feira. Por favor, não nos esqueçamos de desligar o telefone ou colocar no silencioso para que não haja interferência na nossa reunião. Vamos passar a leitura da página de preparo, que é do livro Religião dos Espíritos, a lição número 28, Desce Elevando. Ela veio de uma reunião pública de 20 de abril de 1959, sobre a questão número 1018. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe o apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco. Ajuda-o, de alguma sorte, a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva, porque toda caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade, em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta e, juiz dos juízes, não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo que o prefere a Barrabás, para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, para mais um momento de estudo, de reflexão, de que tanto precisamos, Senhor. Auxilia-nos, Senhor, nesse momento. Se conosco. Pedimos a Tua bênção ao nosso irmão Tiago, que vai trazer o estudo dessa noite, e a todos nós que aqui estamos demonstrando boa vontade e amor no coração. Que seja em Seu nome, amado Mestre Jesus, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para terminar essa prece, darmos início efetivamente à reunião pública dessa noite. Graças a Deus.
Vamos passar então a palavra ao nosso irmão Tiago. Boa noite. É sempre de maneira reconhecida. Vamos nós novamente, tá? Boa noite. É sempre de maneira reconhecida, alegre e agradecida, buscando humildemente a regeneração, que aceitamos mais uma oportunidade que a misericórdia nos concede, pois que toda a concessão do alto, toda a oportunidade de trabalho que dá no mesmo, é misericórdia, é bênção para nós todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Porque a primeiro momento pode parecer que o salão esteja cheio de cadeiras, mas está repleto de pessoas que são trazidas nas reuniões para receberem consolação e instrução, para a redenção de nós mesmos, de nós todos, porque todos sentimos saudades de Jesus. E o Livro dos Espíritos, que é o tema da noite, Progressão dos Espíritos, já nos permite iniciar com a seguinte proposta: como eu estou perante a vida? Não somente eu que estou aqui agora falando a todos, mas qualquer um em qualquer momento da sua vida. De preferência com esse aparelho ultramoderno na Terra, que é o celular, desligado em outro cômodo, para nós nos atentarmos a essa oportunidade. Porque é preciso perguntar para podermos saber como estamos, como queremos estar, como poderemos estar e como já estivemos. Quando nós abordamos a progressão dos espíritos, o tema começa a ser abordado na questão de número 114 e vai até a de número 127. Como falei, na primeira vez em que estive aqui a fazer um trabalho de oratória na Casa do Caminho, nosso objetivo não é competir com o relógio. Nosso objetivo aqui é aproveitarmos o máximo que possível das questões, respostas e comentários de Kardec. Claro, também, se não der para ler alguma pergunta, sugiro humildemente, fraternalmente, que busquemos depois em casa compulsar a obra, manusear o livro, examinar-lhe os assuntos. Aqui nós estamos com uma oportunidade bendita, num valor módico de apenas R$5, obter um livro da casa. E são livros de valor inestimável, dependendo da maturidade e do esforço próprio de cada um de nós. Sou profundamente agradecido e reconhecido a esse benfeitor amigo, o Livro Espírita, porque conseguiu me fazer sair de escolhas que certamente me impediriam de estar aqui. E hoje, graças a Deus, aqui estou com minha família, com amigos, agradecendo um clima de paz. Então, a paz é o reino dos céus. Perguntas número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que melhoram, que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Aqui nós já temos um universo inteiro de contextualização para tratarmos. Mas, novamente, não vamos competir com o relógio, não vamos ficar aqui a madrugada toda, temos outros afazeres. Mas aqui é importante ver, são os próprios espíritos que se melhoram. Mas de que forma? Como eu falei no início, escolhendo. Mas para podermos escolher com sabedoria, é necessário uma certa maturidade, uma certa disciplina. Na obra Religião dos Espíritos, cuja mensagem inicial aborda, o Espírito Emmanuel faz comentários acerca de algumas questões do Livro dos Espíritos.
Ele não comenta todas as questões, ele comenta algumas. E essa questão 114, ele comenta na mensagem 87, contigo. O mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e passagem para planos superiores, ou seja, o reino dos céus, a paz, estarmos com Jesus, é problema contigo. E em toda circunstância depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti mesmo, aprendendo e servindo, amando e perdoando para a glória da vida ante a glória de Deus. O que quer dizer Emmanuel com tudo isso? Nós estamos na oportunidade da nossa vida, o presente, aqui e o agora. Nós, no atual momento, não sabemos, não lembramos, e é melhor que continue assim por hora, sobre o nosso passado. Então, se nós estamos aqui no presente de uma casa espírita, aproveitemos a oportunidade. Militão Pacheco, numa mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, diz: aproveite agora, não será chegado o momento para finalmente te redimires perante a vida? Quando nós lemos uma mensagem assim que vai ao nosso imo, ao nosso íntimo, ao nosso coração, é necessário perscrutar, investigar, auscultar, sondar o coração. Como eu estou perante a vida? Perante a vida é as pessoas com quem eu vivo em meu lar. Eu moro sozinho. E o entorno, a comunidade, a vizinhança, sempre há alguém que conta conosco, porque nós também sempre contamos com outrem. Então, na obra O Consolador, que Emmanuel responde a diversas perguntas que na época Chico Xavier e outros amigos que trabalhavam com ele então, ele responde a diversas perguntas sobre filosofia, artes, evolução, virtude. E ele comenta exatamente aqui a respeito da virtude, que a disciplina precede a espontaneidade. E nós muitas vezes não temos a paciência para tal. A paciência de nos disciplinarmos, a paciência de nos educarmos, a paciência de estudarmos. Mas são palavras muito difíceis. Sim, são. Mas é necessário que nós nos esforcemos para subir um pouco, porque a espiritualidade já desce elevando. E nós estamos na esfera de ordem material, carnal. A carne é bênção, mas um dia irá apodrecer. Então, o que teremos feito do uso destas células, destes ossos? Muitas vezes nós adoecemos por conta do nosso pensamento ou da nossa imaturidade. Se nós formos parar para pensar, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de todas as passagens, tem uma que atende principalmente aqui ao nosso ensejo. Bem e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Eu, em muitos momentos da minha juventude corporal, eu me deparava com essa passagem e tinha um conflito muito grande, principalmente quando era abordado no grupo jovem. Percebam aí a maturidade do evangelizador para ter a paciência absolutamente natural a um jovem de 16, 17 anos com o tema. Temos, às vezes, 42 anos e não conseguimos desbravar alguns assuntos. Mas, novamente, sobre o tema bem-aventurados os aflitos. Como assim? Está bem dizendo o sofrimento? Está morrendo na cruz? E está bom? Na época o evangelizador me falou, assim pensavam os romanos, assim pensavam aqueles que crucificaram Jesus. Eu fiquei assim, impactado, falei, meu Deus, ainda estou lá? Não, você já está aqui hoje, podendo perguntar isso numa casa espírita. Agora, você quer saber? Claro, não vou te dizer a resposta. Toma aqui o livro, procura, lê e estude. E eu fiquei assim, como assim? Não tinha paciência nenhuma. Naquela época não tinha nenhuma noção assim de esperar.
Hoje em dia, com as mensagens instantâneas, né? Boa tarde. 10 minutos depois, a pessoa manda interrogações, não vai me responder? Boa tarde, estava em outro assunto. Um momento, por gentileza. Assim é o nosso mundo atualmente de ansiedades. Então, na passagem aqui do bem e mal sofrer, quando é esclarecido por Lacordaire, bem-aventurados os mortos que vieram falar até nós por misericórdia de Deus. Por quê? Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. Lacordaire, Le Havre, 1863. Quando eu li essa passagem, eu fiquei assim, nossa, mas eu já tinha lido antes no culto no lar. Por que antes não fixou em mim, não instaurou em mim essa percepção? Porque eu ainda não tinha tido o interesse em pesquisar, em buscar. Porque virtude, como diz Emmanuel na obra O Consolador, acabou que eu não deixei o papelzinho ali, me perdoe, mas depois eu vou retomar ali. Mas a virtude é necessário, muitas vezes, a dor, lágrimas, as lutas na terra. A paciência é uma virtude. De que maneira nós vamos conquistar a paciência? Sendo pai, sendo marido, porque terão também que ter paciência conosco, sendo filho, sendo neto, sendo um membro da comunidade, o primeiro emprego, um estágio, ou o programa Jovem Aprendiz. Então, tem sempre uma oportunidade, o importante é começar. E, ao longo do tempo, tem acho que uma mensagem na internet, né? Primeiro começa, depois melhora. Porque senão, muitas vezes, nós aguardamos condições idealíssimas para iniciar uma empreitada e não começamos nunca. Um exemplo mais singelo: fazer uma prece na casa espírita, em alguma reunião de estudo. Quando pedirem, você pode fazer a prece hoje? Eu não sou digno. Meu Deus, somos todos necessitados de luz. Fazer a prece é a primeira pessoa a se iluminar. Então é necessário, para progredir, querer, aceitar a oportunidade. Mais uma vez, sou profundamente agradecido pela oportunidade aqui estar falando do Evangelho. Porque é um momento em que eu preciso vigiar mais. Hoje eu estive no meu trabalho presencial e sempre acontecem assuntos que não necessariamente são cristãos. De que maneira eu estou me situando no Evangelho? Na vida, o que é a mesma coisa. É o mesmo assunto. O Evangelho é a vida e a vida é o Evangelho. Agora, se nós estivermos claudicando, tropeçando, é necessário parar antes de um tombo maior e refletir, estudar. O culto do Evangelho no lar é uma oportunidade bendita e santa para nós podermos recobrar essa paz, essa ambiência celestial. Retomando aqui o Livro dos Espíritos, 12 Espíritos, questão 115. Uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Quantas vezes nós já ouvimos, né? Nossa, você é tão ignorante. Nós nos ofendemos com isso. Mas realmente, se alguém chegar para mim, nossa, você é tão ignorante em física quântica, é verdade, sou. Mas também o meu emocional vai sentir, mas de que maneira a pessoa está falando isso? Ah, você é tão ignorante. De que maneira nós nos dirigimos uns aos outros? Até mesmo para falar a verdade. O ambiente da casa espírita é uma oportunidade para nós ensaiarmos o melhor de nós, para que assim possamos exercer na vida. Aprendamos aqui uns com os outros. A cada um deu determinada missão.
com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Já vou ler a próxima pergunta porque é 115A, é um complemento. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, de que necessitam, com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A espiritualidade endossou a fala de Kardec. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Certa vez aqui num seminário, se não me engano foi de Bezerra de Menezes, ano passado ou retrasado, quem estava vai lembrar. Uma pessoa estava comentando numa outra casa espírita: não é possível, estamos juntos há tantos anos na tarefa, no estudo, fulano ainda está assim, não progrediu. O espírito ouviu e respondeu: minha filha, lembre-se que o aproveitamento é individual. Ou seja, é necessário escolher. Possamos escolher bem, possamos escolher melhor ainda, enquanto é tempo. Nós já estamos passando por mudanças muito bruscas nas nossas condições climáticas do planeta, por conta de tudo o que tem acontecido desde então. O ser humano ainda quer fazer queda de braço com Deus. Isso é impossível. Ao invés de aceitar e agradecer. Enquanto cultivarmos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, realmente vamos padecer, vamos sofrer. Tem uma obra que adquiri recentemente, aqui, um livro antigo, mas eu acho muito interessantes essas capas, acho uma verdadeira obra de arte, né? Aqui o terreno e os ceareiros trabalhando de volta, porque já fizeram o processo de lançar a semente. E numa das mensagens, que aqui na época foi psicografada por Valdo Vieira, há vários espíritos muito conhecidos no movimento espírita de décadas passadas, e numa das primeiras mensagens, que ele diz: os fantasmas da mente. Hoje em dia fala-se muito de saúde mental. Nos sentimos tão cansados, tão esgotados, por quê? Uso excessivo de telas, muitas vezes. Nós temos a impressão de que estamos em todo lugar ao mesmo tempo, e não estamos. Muitas vezes estamos mais dispersos do que se estivéssemos aqui sem a tela, sem o telefone. Então, ele diz aqui: justo assim venhamos a destacar... É minha filha. Vai lá, meu amor. Vai lá, vai com Deus. Para a evangelização. Justo assim venhamos a destacar que dentre todas as provas humanas em que sucumbem os tarefeiros mais promissores, 3 existem mais graves e mais frequentes: o abuso da autoridade, o envilecimento do sexo, entendamos assim, as relações afetivas, né? E a paixão do dinheiro, que basicamente é materialismo, né? Então, não faltam oportunidades para nós podermos refletirmos. Graças a Deus, mais uma vez, hoje estou numa casa espírita, minha filha está podendo ir para a evangelização, porque num momento de minha vida, quando eu não queria ir, minha mãe falou para mim: você não tem maturidade para escolher.
Eu sou sua mãe e vou cumprir com o meu dever e vou levar você. Eu era menor de idade. E eu falava, é mesmo, mãe? E o livre-arbítrio? Quando você souber o que é isso, você vai poder usar melhor. Claro que nada mais falei. E agradeço profundamente. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, estudando essas obras, e mais um detalhe, mais uma oportunidade aqui de compartilhar, em muitos momentos em que eu estava no auge da razão, minha mãe sempre trazia um argumento doutrinário, o que me deixava um pouquinho impaciente, porque eu não tinha como retrucar. Quando eu estava uma vez muito aborrecido, ela falou, aqui meu filho, você já leu o Livro dos Espíritos? Não, mãe, não, sei lá, o livro não é muito legal, eu gosto do gibi do Homem-Aranha, você sabe disso. E aí ela falou assim, dá uma olhadinha lá no que Kardec fala, tá bom. Me deparei com uma frase, o homem, quando está pleno de razão, está bem perto do erro. O que ela quis dizer com isso? E sempre quando tinha o culto no lar, e eu estava às vezes num momento em que eu estava escolhendo o caminho contrário ao progresso, eu sabia que ia acabar ali, porque sempre que eu abri o Evangelho, eu jurava que ela abria assim de propósito. Estava lá, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu nunca li nada assim contra o pai e a mãe. Eu falei, não, meu filho, não tem como. Por quê? Mesmo que o pai ou a mãe erre, demos oportunidade para você aqui estar. Eu ouvia isso, ficava meio assombrado. Nossa, esse assunto deve ser verdade mesmo. Eu pensava assim. E hoje em dia, graças a Deus, com o desenrolar dos acontecimentos, quando acontecem várias situações, independente do que seja, economia, tecnologia, política, etc. Não importa, Jesus permanece. Então, se nós temos Jesus, podemos estar caminhando para Deus. Mas eu não sou cristão, eu sou budista. Não há problema algum em relação a isso. Jesus não desrespeitou a religião de ninguém. Quando ele disse que aquele que quiser ir ao Pai terá de vir por mim, pelas suas atitudes. E há pessoas que honram muito mais as atitudes do amor fraternal e não professam qualquer religião do que muitos religiosos que apregoam a própria conduta e, infelizmente, oremos por esses irmãos. Pergunta 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Ou seja, dá uma banida ali para ver se, filho pródigo, para ver se aprende. Muitas passagens de Jesus, se nós formos compulsar, examinar, por isso que precisamos do Espiritismo, pelo menos eu preciso, para melhor entender o sentido, o sentimento das parábolas, o que eu devo fazer, ou se eu estou sentindo isso, como eu posso me sentir melhor. A parábola do filho pródigo muitas vezes também me incomodava. Eu não entendia. Não digo assim, nossa, eu entendo. Não, mas assim, questão do ciúme. Que bom que o irmão despertou, porque quando alguém cai é muito triste. Mas quando alguém se eleva, graças a Deus. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Tá vendo? Olha lá, vai pedir para poder errar de novo. Então, vigiemos. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vós mesmos? Certas respostas dos espíritos são para nós realmente buscarmos um constrangimento saudável. Porque nós temos ainda muitas ideias infantis, no sentido da imaturidade. O reino de Deus é para as crianças, aqueles que se assemelham às crianças.
Não é para nós ficarmos agindo de uma maneira infantil, tati-bitati, não é isso. Mas o exemplo que acabou de acontecer. Uma filha veio dar um beijo, um abraço no pai. E muitas vezes a gente, não, tem vergonha, pô, vou pagar mico. Essa expressão que muitas vezes usei na minha adolescência, hoje em dia já devem ter mudado. Então, 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Percebam aqui, isso já estava implícito antes. Por que Kardec pergunta desse jeito? Parece que está cercando ali a espiritualidade. É para que a ideia fique realmente compreendida. Porque a gente adora criar motivo para inventar desculpas ou para tergiversar. Uma palavra que eu ouvi uma vez do Espírito Irmão X e fui procurar o que é. Desviar do assunto que está sendo tratado. Nossa, hoje em dia então, como se tergiversa? Como se desvia do assunto? O assunto sempre é dignidade. Todas as pessoas precisam de dignidade, de oportunidade, de alimento, de água. Todos nós precisamos. Não importa de onde veio, para onde vai, de qual país se é. Não importa. Todos nós, seres humanos, temos as mesmas necessidades. De nos sentirmos queridos, acolhidos, olhados. E me preocupa muitas vezes os jovens que não estão tendo, às vezes, o contato. E às vezes outros adultos, idosos e até crianças, porque estão assim na tela. Tenhamos cuidado com o excesso. Se a tecnologia nos foi dada, possamos aproveitar e, de uma certa forma, dar um fim a essa curva de aprendizagem, evitarmos o abuso que danifica a saúde mental. Como disse aqui o amigo, em Ceareiros de Volta, os fantasmas da mente. Eu tenho amigos com quem eu possa contar e conversar, ou eu tenho contatos numa tela de computador que muitas vezes sequer me acionam ou me retornam? Questão de número 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Já ouvindo em palestras, se não me engano, do próprio Haroldo, ou do Arthur Valadares, não me lembro, mas ele chamou a atenção para algo que eu nunca tinha imaginado, mas é muito interessante. Uma grande característica que passa despercebida por nós, característica nos anjos, nos espíritos celestiais, como Alcíone na obra Renúncia, a obediência. Como assim a obediência? Alcíone reencarna mesmo não tendo aquela necessidade que o seu instrutor espiritual fala: Alcíone, não pode haver acordo entre o vício e a virtude. Se você vai voltar à Terra, cuidado. Não vou falar muito porque eu espero que peguem a obra, leiam, porque é maravilhoso, é riquíssimo o material. E está lá, antes de começar o livro, Heroísmo e Martírio de Alcíone. O que é uma encarnação vitoriosa? É sofrer? Não. É bem sofrer. Porque nós vamos sofrer muitas coisas. Quando nós já reencarnamos e saímos do corpo de nossa mãe, estamos o quê? Geralmente, chorando. Saímos daquele conforto fluídico ali dentro do útero e aí vem o médico: bem-vindo à Terra, né? Vai, vê se agora progride, meu filho. É agora. Então, possamos aproveitar. 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece.
pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Quando eu li essa pergunta na época, usar a inteligência para acobertar os próprios vícios e até mesmo a doutrina. Falei certa vez para minha mãe e ela falou: meu filho, você estuda para continuar preguiçoso? É para isso que você está estudando o Espiritismo? Não, mãe, claro que não. Não se preocupe, mãe, eu não vou degenerar. Eu agora já leio o Livro dos Espíritos. Mas tem que aplicar bem, porque também está lá na codificação. Se o bem não fez, nada fez, é como se o mal tivesse feito. E aí, nossa, mas não dá uma folga. Mas já foi utilizado isso no passado. Agora que estamos com o Cristo, estamos todos compromissados. Graças a Deus. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais... Agora é o comentário de Kardec, perdão. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se: por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Jesus convocou pescadores, homens simples. Não era nenhum douto ali, talvez apenas um ou outro, mas por quê? Para mostrar para todos nós que é possível, tem que começar. E nós muitas vezes achamos que é necessário um caminho diferente. O Evangelho caminha com a simplicidade. Se observarmos luxo, pompa, algo está errado nessa progressão espiritual, porque aí é progressão material. E nós não podemos inverter. Haja vista, um dos fantasmas da mente, o abuso da autoridade. Aquele que recebe o encargo, na verdade recebe o cargo, recebe encargos. Muitas vezes já vi no meu trabalho, quando abre uma promoção, chovem os currículos. Mas o pessoal só pensa no salário. E os encargos? Aí depois a gente vai vendo. Temos que pensar melhor do que a gente quer da vida. Porque se Deus concede, que oportunidade, que uso farei dessa oportunidade? Um exemplo, a família. Muitas vezes a família, o que nós fazemos desses momentos, seja dois, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei, disse o Mestre Jesus. A formação da família. Eu outro dia fui tentar acompanhar uma entrevista de um canal que eu gosto de acompanhar, né? Tem algumas provocações assim, intelectuais e tudo, mas eu não fui muito paciente, eu desisti nos primeiros 3 minutos, porque a atriz queria apregoar, declarar de que o amor, muitas vezes, haja vista a relação do casamento, não está mais válida. Que pena para ela. E falando isso ao lado do esposo. E o esposo também não é união estável. Mas
enfim, que Deus abençoe e possam se reencontrar, porque o casamento é oportunidade para nós extirparmos o nosso egoísmo. A chegada de filhos, de crianças, mais ainda, porque nós observamos, a criança quando nasce precisa de tudo. Chora porque tem fome, chora porque tem frio, chora porque tem calor. E haja paciência. Mas não vai parar de chorar? Não, é um bebê, a única forma de falar é essa. Ué, mas não dá para... Como é que... Não, é você. Você é o pai. Você tem que aprender. Chegou a hora de crescer, meu filho. Ah, é verdade. A gente esquece, né? Aqui. Conduta espírita perante a família. Por quê? Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quando nós nos propomos estudar, trabalhar na casa espírita, vir à evangelização, vou lá levar as crianças. Não, estamos indo todos, que somos igualmente necessitados. Estamos todos indo para casa sermos evangelizados. Ah, mas não pudemos ir. Tivemos um imprevisto, é uma ventania, é a chuva. Então, sentar e fazer o culto no lar, ou uma prece, porque nós devemos acender a candeia dentro de casa primeiramente. Porque senão a gente também não consegue aproveitar os tesouros que a espiritualidade oferta. Continuando. Todos os espíritos, pergunta 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, do desconhecimento. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Meu Deus, se tem algo que assim requer esforço, tempo, paciência, é superar uma imperfeição moral. Meu Deus! Quando a gente olha para trás, com certeza cada um tem as suas. Nossa, será que eu ainda faço isso? Se a gente realmente não faz mais, bom, vamos ver se a vida consegue me responder isso. Eu acredito não fazer mais. Então, uma pessoa da nossa convivência espontaneamente vai dizer isso. Em algum momento. Peçamos isso a Deus. Nós muitas vezes nos afligimos com o progresso do outro. Nossa, você precisa parar de comer muito doce. Você precisa parar de falar tanto dos meus problemas e os seus. Geralmente, assim, as famílias, quando convivem nos almoços de domingo, ou quando conviviam, não sei, mas assim, certos assuntos, cada um evitava de falar. Mas por quê? Da forma como a gente geralmente fala. Se a gente não vai ter uma postura cristã, é realmente melhor não falar. Mas eu quero ajudar o companheiro. Ore por ele e peça a Jesus que o ampare e abençoe. Falo isso porque eu já me deparei, como qualquer um de nós, numa dificuldade muito grande de uma pessoa muito próxima a mim, e eu estava piorando aquela condição. É a ansiedade para fazer o outro evoluir. O espírita tem muito disso, ao invés de olhar para si. Quando eu li essa passagem no livro Alma e Coração de Emmanuel, falei, meu Deus, porque senão você causa um desgaste no relacionamento, seja mãe e filho, esposo, esposa, pai e filho, irmãos, primos. 122.
Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. 122A. Complemento, tem A e tem B. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. 122b. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, a oportunidade do estudo, do trabalho fraterno cristão, é para nós fazermos as pazes com estes que muitas vezes já foram nossos companheiros de afinidade, de interesses, de relacionamentos. E com todo respeito, hoje eu escolho diferente. Você está se achando melhor do que eu? Não. Eu estou querendo ser melhor do que eu já fui. Não é sobre você, é sobre eu sentir paz. Então, muitas vezes, nós somos questionados. Certa vez me perguntaram, num ambiente no qual eu exercia funções há muito tempo, tinha atividade de yoga, meditação, e eu achei aquilo o máximo dentro do local de trabalho, reservava 20 minutos, 30, fazia uma prática e alguns momentos de meditação. E aí, sempre tem aquelas provocações, né? Me perguntaram, como você se sente sendo o único homem que faz atividade de yoga aqui? Falei, graças a Deus eu não tenho vergonha disso. Os outros têm? Porque é necessário viajar para dentro. Este é o local mais desconhecido de nós, muito mais às vezes do que o universo. Porque o universo, Deus toma conta. Aqui também, mas a gente precisa começar a cuidar melhor. Senão, não importa onde estivermos, vamos estar mal. Estado psíquico, estado emocional, estado moral. Então, graças a Deus, eu já conseguia estar numa situação em que, quando alguém me perguntava isso, não me incomodava. Eu ficava surpreso. Não sei como os outros não aproveitam esse benefício. Foi uma pergunta legítima. O colega me olhou assim, achou que eu ia revidar com alguma gracinha. Por que você não aproveita? Não, tá bom, desculpa aí, eu só estava brincando. Eu falei, tudo bem, eu só falei sério. – 123, estamos chegando aqui perto do final, né? Por que a Deus, percebam nessa pergunta e resposta, olhem só a franqueza. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? A gente pergunta de forma diferente. Kardec, muito elegante, a gente pergunta assim, como Deus permitiu que isso acontecesse? Como Deus permitiu que houvesse aquela pessoa fazer isso? Resposta dos espíritos. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Recordei-me agora de uma obra que muitas vezes
respeitosamente, as pessoas têm muita dificuldade, porque não é um tema fácil. A obra Memórias de um Suicida é uma obra densa, profunda, complexa e dolorosa, mas profundamente redentora. Porque aquele que lê percebe que Maria, a Mãe Santíssima, acolhe a todos os réprobos. É o título de um dos capítulos, o Vale dos Réprobos. E lá fala do Instituto Maria de Nazaré, da redenção, do acolhimento. Mas por que a nossa dificuldade? Porque a gente tem muito receio de nós nos depararmos com a própria dificuldade. E aquele irmão que abrevia a própria existência é um clandestino no mundo espiritual. A expressão está lá no livro. E quando a gente se depara com o poder de incisão dos médicos psíquicos, que são os psiquistas na obra, nós vamos ver o porquê. Mas, meu Deus, é muito forte. O remédio é de acordo com a necessidade. Então, possamos nos alegrar, nos rejubilar com a vida. A vida é progresso. Estamos hoje melhores do que antes. Mas o jornal fala aquilo, mas o candidato político... Hoje em dia, a pauta saúde mental está prestes a virar pauta saúde espiritual. Nós, os espíritas, já percebemos isso. O termo é diferente, não importa, o importante é a finalidade, que é o ser humano ser feliz. Mas no Evangelho está dizendo que o homem inteiramente feliz não foi encontrado. Exato, mas felicidade possível na terra. Dignidade, como falamos há pouco. 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos? Não? Sim, certamente, e os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Já falei aqui e acho que vou falar sempre do espírito Jerônimo Mendonça, conhecido pelo apelido o Gigante Deitado. Ele era mineiro da região de Ituiutaba, e ele fazia a pregação do Evangelho, porque pregar o Evangelho não é só fazer palestra, é viver o Evangelho. Ele pregava o Evangelho deitado numa cama, porque ele tinha problemas de saúde tão fortes que ele não tinha como se levantar. E ele usava óculos, não enxergava direito, e ele só tinha a voz. E Chico falava para ele, Jerônimo, cuidado, se não cuidar bem, até a voz você vai perder. Porque chegou uma época que ele começou a murchar, ele começou a desanimar. Foi o coitadismo que estava no entorno. Ah, Jerônimo, coitado! Espíritas que estudam, que sabem que a veste material é oportunidade para sanear o espírito. E se é enfermo o corpo, é porque o espírito que é enfermo. Então, ele acabou aceitando emocionalmente aquela ambiência no movimento espírita quando ele fazia a palestra. Você fazendo palestra nesse estado, coitado, Jerônimo. E Chico falou, meu filho, você caiu porque você aceitou isso. E como é falado no Evangelho, vou ler porque a linguagem de Lacordaire, obviamente, é indispensável. O desânimo é uma falta, bem e mal sofrer. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. E hoje, Jerônimo Mendonça, depois que sublimou as suas atividades, o corpo ficou e ele ascendeu.
caminhando para o final mais uma vez. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Comentário de Kardec. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram, e para os outros e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Última pergunta. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, ou seja, ele está reiterando. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Último comentário de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, más inclinações, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza ou maturidade. Simplesmente assim como há homens, há seres humanos, há pessoas que são bons e outros que são maus desde a infância. Mais uma vez, a importância da evangelização, hein? Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Que nós possamos aproveitar a vida para conseguirmos melhorar a nossa vibração, o nosso psiquismo, porque aonde estivermos, estaremos conosco em primeiro lugar. Deus nos aguarda lá, seja no deserto, seja na casa espírita, seja no oásis. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então passar agora ao momento do Evangelho. Hoje nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E os itens são de 14 a 17. O tema é o suicídio e a loucura. Eu vou ler os 2 primeiros itens e peço que vocês então leiam o capítulo, na verdade. Ele inicia assim, o item 14. A calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas desse mundo,
recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. No item 15, acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura, e que podem ser chamados de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, ele sempre tem como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim deles, o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar a sua infelicidade pelo suicídio. Graças a Deus. Vamos passar então ao momento do passe. Que os médiuns se aproximem da assistência. Que possamos nos valer dessa atmosfera de harmonia criada pelos nossos irmãos, pela direção espiritual, que possamos tentar elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso coração, que possamos pensar em Jesus, Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino médico e mestre amado, queridos benfeitores espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui nos encontramos. Que os bons amigos espirituais encontrem em nossos corações a receptividade, a confiança e a sincera disposição para o bem, permitindo que possamos receber os recursos espirituais de que necessitamos. Que esse momento de passes seja de renovação, fortalecimento e esperança, auxiliando-nos no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, de acordo com a vontade divina. Que seja em teu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos início ao momento de passes, graças a Deus. Bem-aventurados os aflitos, especialmente o trecho O Suicídio e a Loucura. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, abordam um tema delicado, a relação entre o sofrimento, as provas da existência, o desequilíbrio das faculdades e as consequências do suicídio segundo a visão espírita de Allan Kardec. O ponto central pode ser: Kardec apresenta o suicídio não como motivo para condenar quem sofre, mas como um chamado à compreensão da vida espiritual, da esperança e da necessidade de amparo. Falar sobre o suicídio é falar sobre uma das experiências mais dolorosas que podem envolver o ser humano e também uma das questões que mais exigem de nós compreensão, misericórdia e respeito.
Nesses itens, Allan Kardec nos convida a refletir sobre o sofrimento humano e sobre aquilo que pode acontecer quando a pessoa, diante de uma dor que parece insuportável, perde a esperança e acredita que a morte poderá ser uma solução. A doutrina espírita nos apresenta a vida como uma oportunidade de aprendizado e de progresso, assim como nos falou nosso irmão ainda agora. As dificuldades, as provas e as expiações fazem parte da caminhada do espírito, mas isso não significa que devamos olhar para o sofrimento de alguém com indiferença ou dizer simplesmente: é uma prova que ele precisa suportar. Pelo contrário, se acreditamos na lei de amor, temos o dever de acolher, de ouvir, de amparar e de ajudar. Quando Kardec trata do suicídio, encontramos a ideia de que a existência corporal não termina simplesmente com a morte. O espírito continua vivo. Por isso, segundo a visão espírita, tirar a própria vida não elimina automaticamente o sofrimento que levou a pessoa a tomar essa decisão. A morte do corpo não significa a morte da consciência. Essa compreensão, porém, precisa ser apresentada com muita caridade. Não devemos transformar o ensinamento espírita em instrumento de medo ou de culpa, principalmente para aqueles que perderam alguém dessa maneira. Uma família que sofre um suicídio precisa, antes de tudo, de acolhimento, oração e solidariedade. Também precisamos lembrar que a própria expressão loucura, utilizada no contexto da obra de Kardec, pertence ao vocabulário e às concepções do século XIX, quando foi escrita a obra. Hoje compreendemos de maneira muito mais ampla os transtornos mentais e os fatores psicológicos, sociais e biológicos envolvidos no sofrimento psíquico. Por isso, uma leitura responsável desses textos não deve nos levar a julgar quem cometeu suicídio ou quem atravessa uma grave perturbação emocional. A doutrina espírita nos ensina a considerar o ser humano como espírito imortal, mas isso não nos dispensa de reconhecer a importância do cuidado psicológico, médico e social. Graças a Deus. Vamos agora, então, nos preparar para ouvir a mensagem do plano espiritual. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça com cada um de vós. Diante desse tema tão importante, onde se fala das doenças mentais, da loucura, do suicídio, nós que estamos dentro da doutrina, temos que ter uma compreensão com esse nosso irmão que cometeu esse ato. O Pai, Ele nos ama a todos iguais. E Ele não nos castiga, mas Ele nos dá a oportunidade de nós revermos a nossa história e modificar o nosso modo de ser. Nós não podemos julgar ninguém, porque todos nós estamos num planeta de expiações e provas
para que cada um faça o seu aprendizado e cada um tem o seu momento. E nem todos percebem a mesma coisa, nem todos entendem da mesma forma. Então nós temos que ter sim a compreensão, a compaixão e a misericórdia para aqueles que cometem esse ato. No momento decisivo da sua história, onde ele poderia proceder de outra forma, mas como ele não vê solução, ele acha que é melhor desistir. E se nós termos contato com uma pessoa que tem esses pensamentos, nós temos o dever de conversar com eles, orientá-los e mostrar uma solução para aquele problema que ele está passando. Porque todos somos suscetíveis de quedas. Ninguém está livre de nada. Todos nós estamos aqui para aprender, para nos modificar. E a doutrina é bem clara, porque ela não contém alegorias. Ela nos mostra o caminho que temos que percorrer. Nós é que temos que estar atentos para que possamos fazer aquilo que nos é necessário. E diante dos problemas da vida, que nós busquemos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e pedir a Ele que nos ajude, que Ele nos dê, sim, um pensamento positivo para que a gente possa fazer aquilo que nos é necessário. A Terra é, sim, um planeta, escola, oficina, hospital de nossos espíritos, onde nós estamos internados para que nós possamos fazer a nossa modificação. E a natureza não dá saltos, porque tudo é gradativo, tudo tem um itinerário, tudo tem uma lógica na nossa vida. Então vamos orar por aqueles que cometem esses atos, por aqueles que não conseguem raciocinar, por aqueles que estão em desespero e aflição, para que eles possam se acalmar e encontrar uma luz no fim do túnel. Tenhamos compaixão e oremos uns pelos outros. E a partir desse movimento é que as coisas vão se modificando. Não é o outro que tem que se movimentar, mas somos nós que temos que dar esse passo e fazer a nossa parte com responsabilidade pelo conhecimento adquirido. Então que nós tenhamos a fé e a coragem e prossigamos nessa luta que é diária, que faz parte do nosso caminhar, e nos auxiliemos mutuamente para que tudo se modifique, para que haja harmonia e para que haja paz. Valorizemos a vida sim, como uma oportunidade bendita que nos é oferecida para que nós façamos a nossa reforma íntima e nos melhoremos a cada dia. E assim que Deus possa iluminar o caminho de cada um, dando a esperança, dando a paz e derramando o seu amor sobre todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que esteja o nosso coração pleno de gratidão por esse momento, por essa casa,
por essas oportunidades benditas que a doutrina espírita nos traz, por todo esse manancial, todas essas ferramentas que temos à nossa disposição para podermos nos enxergar, olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração e procurar no amor de Jesus o nosso caminho. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome da espiritualidade bendita e amiga que nos cerca, que nos apoia, e acima de tudo, em nome de Deus, que possamos seguir para os nossos lares com calma, com alegria, e que possamos dar por encerrada essa reunião pública dessa noite, com a paz no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.